eu vou apresentar um desafio que seria a eficiência energética como desafio para a geração distribuída. Além disso, eu também faço parte da Rede MESOL, que é a rede de mulheres na energia solar, que tem como missão conectar, apoiar e inspirar mulheres para atuarem ativamente no processo brasileiro de diversificação e transição energética. E falando sobre transição energética, aqui eu trouxe, o que devemos fazer para ter uma transição energética? Aí eu trouxe aqui algumas ações, como aumento da utilização de fontes renováveis, o incentivo ao transporte limpo, a implementação de políticas públicas, a educação e conscientização a respeito desse assunto, o desenvolvimento de tecnologias para a gente ter essa transição energética e também a eficiência energética, que é o que eu vim falar aqui hoje. Bom, e eficiência energética vale a pena? Aqui no primeiro gráfico a gente tem a contribuição setorial nos ganhos de eficiência elétrica para o ano de 2031, que ele foi desenvolvido no Plano Decenal de Expansão para o ano de 2031. Aqui a gente tem uma perspectiva de conservação de 32 terawatt-hora, que para o ano de 2031 corresponde a 4% de todo o consumo de energia elétrica que ele vai ter naquele ano. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2021, o Rio Grande do Sul consumiu 30 watt-hora durante todo o ano, ou seja, a gente é capaz de conservar todo o consumo de um estado se a gente aplicar medidas de eficiência energética. E como a gente pode ver aqui, o que mais se destaca é o setor das edificações. E nesse setor das edificações, nós temos o setor de serviços, que é o maior percentual dentre toda a conservação que pode ser alcançada. Aí aqui nesse gráfico ao lado, eu trouxe para vocês terem uma ideia do que compõe esse setor de serviços. Aí ele é composto todo ele, 92% dele é eletricidade, sendo outros 8% de outras fontes energéticas. Aí aqui temos hotéis e restaurantes, comércio varejista, iluminação pública, escritórios e assim vai. Bom, acabei de mostrar para vocês que sim, temos perspectivas de conservação de energia para os próximos anos, mas eu também queria dar um contraponto sobre como está o nosso cenário atual. Aqui nós temos a nossa matriz elétrica, que atualmente ela é majoritariamente renovável, com 78,1% no ano de 2021, enquanto o mundo não está nem em 30% na sua matriz elétrica. Porém, aqui ao lado nós temos o ranking de eficiência energética em 2022. Nesse ranking são colocados os 25 países que mais consomem energia elétrica no mundo, e o Brasil ficou em 19ª posição, sendo que o Brasil está entre as 10 potências mundiais. Será que está certo isso? Bom, e o que fazer para resolver essa questão de implementar mais medidas de eficiência energética e chegar em 2031 com aquela estimativa de conservação que a EPE sugere no PDE 2031? Bom, pensando nisso, eu desenvolvi uma ferramenta na universidade e nela eu pretendi achar alguma forma de sensibilizar os gestores de empresas como indústrias, comércio, de pequeno e médio porte de consumo de energia elétrica. E pensando nisso, eu desenvolvi uma ferramenta. E para apresentar essa ferramenta para vocês, eu vou trazer uma história, que basicamente é uma história real, que eu passei por isso, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona isso que eu vim propor aqui para vocês. Bom, esse aqui é o Paulo. Ele é o gerente de uma das filiais de uma rede de supermercados. Ele estava procurando por formas de se tornar mais competitivo perante as outras filiais. Aí o que ele fez? Ele já reduziu os seus custos com aquisição de matéria-prima para vender no seu supermercado, já reduziu custos com pessoal e estava procurando outras formas de reduzir o seu consumo. Daí ele pensou, por que não na fatura de energia elétrica? Porém, ele não sabia, não tinha a menor ideia de como ele podia alcançar. Aí ele entrou em contato com uma profissional da área de gestão de energia, que seria eu, e eu expliquei para ele que antes de qualquer coisa deveria ser feito um diagnóstico energético. E o que seria esse diagnóstico energético? Seria fazer um levantamento de tudo que ele tem na instalação dele. Aí eu precisaria ter acesso da planta arquitetônica, da planta elétrica, da fatura de energia elétrica do último 1 a 3 anos. Eu também precisaria ter acesso às dependências do local para saber que tipo de equipamento ele tem lá e de que forma esses equipamentos são utilizados.
Ele pegou todas essas informações que eu expliquei a ele e levou até a direção dessa rede de supermercados. O que aconteceu? A direção não permitiu a entrada dessa profissional no supermercado, pois não acreditava que existia viabilidade em realizar um diagnóstico energético, visto que não é muito difundido no mercado e as pessoas mal sabem o que é eficiência energética e que, de fato, é possível alcançar uma economia. Foi aí que eu tive a ideia de desenvolver uma ferramenta, e nessa ferramenta o próprio gerente poderia responder algumas perguntas que ele iria preencher, e daí ele teria uma estimativa de qual seria a economia que ele iria alcançar caso fosse realmente feito um diagnóstico energético nessa instalação que apresentasse soluções para alcançar a economia. Foi aí que eu tive essa ideia, então agora eu vou apresentar para vocês o aplicativo que eu criei. Bom, aqui é a primeira tela do aplicativo, que eu intitulei de Viabilidade do Diagnóstico Energético. Na primeira tela tem 3 botões. O primeiro deles é o que é, explicando, né, o que seria um diagnóstico energético, que a maioria das pessoas não sabem. Também tem instruções de uso, de que forma essa ferramenta deve ser utilizada para os resultados serem, pelo menos, perto da realidade, e também a calculadora. Aqui eu vou mostrar para vocês, então, a calculadora, que clicando na calculadora, a gente tem acesso à classificação tarifária. Aqui ele deve preencher qual é a classe consumidora dele e o grupo consumidor, que no caso do supermercado é comercial e grupo B3 de baixa tensão. Ele também deve me informar qual é o consumo de energia elétrica dele dos últimos 12 meses e também o valor que ele pagou na fatura no último mês de consumo. Essas 2 informações que eu acabei de explicar para vocês se encontram na fatura de energia elétrica, que ele pode pegar, fazer a leitura e preencher esses dados. Posteriormente, ele deve me informar quais são os usos energéticos que ele tem nessa instalação. E como ele é um supermercado, ele me informou que ele tem força motriz, que no caso ele tem motor elétrico, que ele tem produção de frio, que seria a refrigeração através de refrigeradores e congeladores, e também tem climatização através dos condicionadores de ar para resfriar o local. Em relação à iluminação, ele possui lâmpadas iluminárias e também ele marcou outros equipamentos que eu não levo em consideração aqui nas minhas estimativas, que eu foco principalmente em força motriz, produção de frio e iluminação, porque eles representam cerca de 80% de todo o consumo de energia elétrica no Brasil. Bom, posteriormente a essa tela de usos energéticos, ele vai ter que me dizer quais são as proporções que ele tem de cada coisa para eu fazer uma estimativa do quanto ele tem de gasto em alguma coisa. E após isso vem o questionário, em que são feitas uma série de perguntas sobre cada tipo de uso energético para eu entender de que forma é utilizado e qual é o estado, se é muito antigo, se tem algum equipamento que não é utilizado da forma correta. Para não alongar muito a minha apresentação, eu resolvi trazer aqui a situação da iluminação desse supermercado. Bom, aqui eu vou trazer basicamente algumas perguntas que ele responde, mas eu vou explicar para vocês. Em relação às tecnologias existentes, ele possui LED, fluorescente e vapor de sódio. Para vocês terem uma noção, ele só possui LED onde as fluorescentes queimaram. O restante é tudo fluorescente. E no estacionamento existe vapor de sódio. Em relação ao tempo de uso, pelo mercado funcionar desde a manhã até a noite, as lâmpadas ficam ligadas pelo menos 8 horas por dia. Em relação à altura, o pé direito do supermercado é elevado e as lâmpadas também estão super elevadas, podendo ser baixado esse pé direito e diminuir a potência instalada de lâmpadas. Em relação ao aproveitamento de luz natural, não possuem sensor de luminosidade, ou seja, esse supermercado ele tem a abrangência de luz natural durante o dia, que poderia ser colocado sensores para diminuir a potência durante o dia. Em relação aos locais de passagem, não possui sensor de presença, ou seja, as lâmpadas ficam ligadas direto, mesmo que ninguém passe por aquele local. Em relação ao circuito, não possui interruptor nesse supermercado, somente um disjuntor, ou seja, a entrada do mercado, que está provida de muita luz solar durante o dia inteiro, vai ficar ligada direto, porque todo supermercado é ligado somente por um disjuntor. Bom, pegando todas essas informações, eu apresento para vocês agora os resultados. Os resultados eles são dados tanto numa estimativa mensal, como uma estimativa anual.
Aí aqui eu trago 3 tipos de informações, em percentual, em valor monetário, que seria em reais, e em quilowatt-hora. E o que vai fazer brilhar o olho dessa direção para permitir a entrada dessa profissional da área de gestão de energia vai ser o monetário. Aí o que acontece? Caso fossem resolvidos os problemas nos 3 tipos de uso energético principal, que seria força motriz, produção de frio e iluminação, ele alcançaria uma economia estimada de R$ 1.300. Mas como eu falei para vocês, a iluminação é a que tem mais perspectiva de economia, por isso que eu foquei nesse item para explicar para vocês o quão possível é alcançar economia aplicando medidas de eficiência energética, como aqui a gente pode ver, que chega a R$ 930 de economia. Também apresenta uma estimativa anual, para ter uma noção de quanto ele vai ter de economia num ano, que vai ser cerca de R$ 15.500, ou seja, um supermercado que tem uma fatura de 10 mil, que vai economizar cerca de 15 mil num ano ele poderia deixar de pagar uma fatura com a economia que ele vai alcançar. Bom, o que a gente conclui com isso? Princípio de Pareto, que 20% das ações são responsáveis por 80% dos resultados. Ou seja, aquele gerente pegando aquela ferramenta, respondendo aquelas perguntas, vai ter uma estimativa que ele vai poder apresentar para a direção do mercado e a direção vai falar, então, pode entrar porque eu vi futuro nisso e pode seguir em frente para realizar o diagnóstico energético. Bom, para finalizar a apresentação, depois de apresentar essa ferramenta que eu desenvolvi, eu gostaria de saber se alguém de vocês sabe o que significa o dia 28 de julho de 2022. Bom, eu acredito que ninguém saiba. Esse dia é o dia da sobrecarga da Terra. Foi o dia que a humanidade consumiu com todos os recursos naturais que o planeta é capaz de renovar durante um ano. 5 meses antes do ano acabar. Vocês acham que simplesmente investir em energia renovável é o suficiente? Eu acho que não, por isso que o meu propósito é aqui trazer para vocês que a eficiência energética, sim, é algo que deve ser feito agregado valor juntamente com projetos de geração distribuída. Muito obrigada pela atenção, o futuro é agora e parte dele está em nossas mãos.